Beleza, galera, de volta aqui no canal do Lessa para a gente bater um papo com o Fred Rodrigues, que é da Rádio Monumental lá da Bolívia, né? Ele mora em São Paulo, boliviano, mora em São Paulo e acompanha de perto o Strongest, os times bolivianos, né? No jogo de ida a gente também bateu um papo com o Fred aqui e ele vai trazer mais informações desse adversário que enfrenta o Fluminense, que tá com um técnico novo, que tem um excelente retrospecto em casa quando enfrenta times brasileiros, enfim. Vamos falar sobre tudo isso aqui agora. Deixe seu like aí, por favor, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito ainda, é muito importante. Deixe seu comentário aqui depois. E esse vídeo é em parceria com a Mais Ágil, que te oferece a possibilidade de resgatar aquele fundo que está lá no FGTS. Você tem uma grana presa no seu fundo de garantia, quer utilizar esse dinheiro, quer antecipar esse recebimento? Entre em contato aqui através deste link com a Mais Ágil, que eles vão te auxiliar na hora. Tem uma equipe lá pronta te esperando para ajudar. E de quebra, se você fizer essa consulta na Mais Ágil, inclusive você pode só consultar se você tem algum saldo ou não. Nós vamos em breve, no mês que vem, até o meio do mês que vem, sortear uma camisa oficial do Fluminense aqui para todo mundo que fizer uma consulta lá com a Mais Ágil, beleza? É isso, meu amigo Fred. Prazer receber você aqui novamente no canal para a gente falar, bater mais um pouco de papo sobre esse Strongest que vai enfrentar o Fluminense agora na sua casa, no estádio Hernando Siles. A gente falou antes do jogo aqui no Maracanã, que terminou com uma vitória do Fluminense, uma vitória magra por 1-0. E agora o Fluminense vai para La Paz, hoje à tarde, para esse desafio de enfrentar o Strongest na altitude lá de La Paz. Como é que chega esse adversário do Fluminense para esse segundo confronto pela fase de grupos da Libertadores? Fred, prazer falar com você novamente. Prazer é todo meu, Victor. Um prazer sempre estar conversando de futebol, do Fluminense, do Strongest, desse jogo da Libertadores, para todos os torcedores do Flu que estão, imagino eu, na expectativa por esse jogo na cidade de La Paz. É isso. E como é que o Strongest está chegando para esse jogo em relação ao time? Tem treinador diferente, mudou muita coisa por lá, né, Fred? O que você pode falar para a gente? Na verdade, Victor, quem assumiu agora o comando como técnico do The Strongest, treinador, Claudio Biagio, ele é argentino, está no lugar do Rescalvo, técnico espanhol, que aceitou a proposta de um time do México, uma boa proposta econômica que fizeram para ele, e desistiu de continuar dirigindo o The Strongest, e aí já está no México. Agora, o que acontece com o Claudio Biagio, esse técnico argentino? Foi precisamente ele que classificou o The Strongest para essa Taça Libertadores, porque ele estava dirigindo até o final do ano passado. Conhece, claro está, muito bem o time. Ele já dirigiu vários jogadores que estão agora nesse The Strongest. E para o jogo da quinta-feira, quando receba essa visita do Fluminense lá no estádio Hernando Siles, o The Strongest vai ter dois retornos, o do uruguaio Castillo e Adrián Jusino, jogador da seleção da Bolívia. Os dois são zagueiros. E em compensação vai perder um volante que já jogou no jogo de ida no Maracanã, que é Jaime Arrascaeta. Ele tem problemas físicos, não vai estar presente nesse jogo, mas no lugar dele já aparece nesta Taça Libertadores Jason Chura. Simplesmente para lembrar, Chura não participou do primeiro jogo lá no Rio por problemas físicos, estava com uma lesão muito séria, e voltou a jogar até no Campeonato Boliviano o final de semana passado, quando o The Strongest ganhou 4-1, por isso que é o atual líder do torneio boliviano. Perfeito. Então, só essas mudanças que o Strongest vai ter. Está buscando informações sobre isso, mas a tendência é que a gente tenha um time diferente. Alguns jogadores podem ficar fora desse jogo, porque o Fluminense vai ter que voltar de La Paz, vai direto para São Paulo e no domingo já vai enfrentar o Corinthians. Então, é um jogo muito difícil também pelo Campeonato Brasileiro, e o Fluminense tem de derrota também no Clássico pelo Brasileirão. Você acha que isso pode, de fato, até pelo retrospecto, né, o Fred, se a gente pegar dos times que atuam em La Paz, eu vi uma matéria aqui do GE,
que dos 36 jogos foram só 9 derrotas, se eu não estou enganado. Né? O retrospecto é amplamente favorável. Até que ponto você acha que isso pode fazer diferença no jogo de hoje? Na verdade, justamente hoje estava conversando com amigos da imprensa boliviana em um programa de rádio. Não tem como comparar atualmente como que está o futebol boliviano com o futebol brasileiro, principalmente pela velocidade, essa chamada intensidade com a que jogam os times aqui no Brasil. Eu estou acompanhando os jogos do Fluminense, eu vi o clássico que jogou o Flu contra o Flamengo, como eu vi no final de semana passado o jogo do Flamengo contra o Corinthians. Então, tem essa chamada intensidade que muitas vezes, nesse item, deixam a desejar os times da Bolívia. E a referência é, por exemplo, o jogo de ontem, que o Bolívar ganhou no minuto 51, 50, se não me engano, no time do Equador, o Barcelona, que lamentavelmente perdeu 5, 7 jogadores para esse jogo na cidade de La Paz. Mas eu acho que a grande diferença que existe, essa grande diferença que existe entre os times do Brasil e da Bolívia é essa velocidade. É claro que o Fluminense não vai jogar como costuma jogar no Maracanã, mas eu acho que, em compensação a essas mudanças que Fernando Diniz está propondo, um time alterno com muita juventude, isso pode gerar mais de uma dor de cabeça para o técnico Biagio. Por quê? Porque o jogador que não é titular habitualmente em um time, quando é convocado para um jogo internacional como esse da Libertadores, eu acho que a vitrine é maior. Então, ele não só vai se mostrar para o técnico, porque tem qualidades, e estou falando do Fluminense, vai se mostrar também para a torcida. E eu acho que essa é uma vantagem que pode levar em consideração o Fluminense. Estava lembrando, depois dessa nossa última conversa, precisamente no jogo de ida, que teve muita repercussão, que eu falei sobre os jogos na altitude. Eu não desconheci que 3.600 metros fazem a diferença. É óbvio que fazem a diferença. A diferença, mas eu li os comentários da galera que curte seu canal aí em YouTube. Parece que não entenderam algum aspecto, e principalmente eu falei, e volto a falar, os times da Argentina, da Bolívia, perdão, da Argentina e do Brasil, quando jogam na cidade de La Paz e ganham por 2, 3 gols, ninguém fala de altitude. Quando os times perdem, é aí que a primeira situação que considera não é o mérito esportivo. Aspecto técnico, né? Sim. Desde o critério técnico ou tático, se você quer entender assim. Sim. O primeiro item que salta como arma de defesa, não, é porque jogou na altitude, porque jogou acima dos 3.600 metros sobre o nível do mar. Eu acho que esse é um conceito errado. Isso eu acho que tem que ser, às vezes, descartado nesse tipo de debate, quando você tem que analisar o jogo pelo que um time apresentou e outro deixou de apresentar. Ontem, voltando ao jogo do Bolívar com o Barcelona, eu acho que é um time bom, é o time mais caro da Bolívia, mas também não jogou bem. No final das contas, o que interessa é bola na rede. Tem que jogar também, né, Fred? Não vai ganhar somente com a altitude, né? É um fator que contribui se você fizer um bom jogo também, né? Claro, e tem que fazer por merecer. Então, eu acho que nesse jogo da quinta-feira, do Die Strongest contra o Flu, o principal Die Strongest mostrar que tem condições de ganhar a um time que potencialmente é candidato para ganhar essa Libertadores. E o Fluminense tem tudo para ganhar essa Libertadores, independente dos últimos resultados no Brasileirão, que não foram os melhores, mas o Diniz tem um timaço com boas peças, e vamos ver se as mudanças que ele está pensando fazer para esse jogo em La Paz dão certo. O Palmeiras foi com o time reserva e perdeu para o Bolívar, mas o Bolívar meteu quatro no Cerro, no Paraguai.
Sí, Então, eu acho señor. que esse grupo aí vai ser interessante observar o jogo entre Palmeiras e Bolívar em São Paulo. A gente vai ter uma ideia do quão qualificado está esse Bolívar. O River colocou boa parte do time reserva contra o Strongest e perdeu também. E Ujú, eu até estava falando antes do jogo, nesses últimos dias, né, eu falei, bom, o Fluminense corre o risco de colocar o time titular, ter um desgaste grande e perder o jogo também, porque o retrospecto diz que a probabilidade é maior. Mas isso eu já tinha mudado um pouco o meu pensamento, e isso que você falou também reforça o que eu vinha pensando, é que não pode considerar o jogo como perdido. Se o Strongest jogar mal, se o Strongest não ujú, jogar bem, o Fluminense tem chance de vencer o jogo, por mais que ujú, esteja na altitude. Ontem o gol do Bolívar saiu no último minuto, uma jogada que foi mais desatenção. Foi, óbvio, foi uma jogada trabalhada, mas acho que faltou um pouco de atenção ao Barcelona para conter aquele ataque ali, e eles teriam conquistado um empate em 0-0, né? Com um time ujú. contra um time que venceu o Palmeiras, contra um time que meteu 4 no Cerro Porteño fora de casa. Então, assim, não tem que ter jogo perdido. Acho que o jogo é disputado como qualquer outro, com essa dificuldade maior, que é a altitude, que é inegável que tem um efeito. Em 34 jogos aqui na Libertadores, desde 2013, os Strongest têm 74,5% de aproveitamento. São 23 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Então, não perde para brasileiro em Libertadores há 10 anos, mas perdeu para o Ceará ano passado pela Copa Sul-Americana. Sí. Então, por isso na análise que eu venho fazendo, a gente tem que levar em consideração que não tem ciência exata nisso aí. Você pode entrar e conseguir fazer um jogo seguro e pontuar, ou você pode escalar os titulares, né, e ter um desgaste grande e perder o jogo também. Sí. Né? Então, por isso não é uma decisão fácil de ser tomada. Mas se espera um Strong se atacando o Fluminense, indo para cima, aproveitando esse fator altitude a seu favor também para tentar definir o jogo quanto antes. Eu acho que sim, pelo menos o interesse é ser um time 100% ofensivo desde o começo do jogo. Agora, o que acontece com esse The Strongest no sistema do Biagio? Ele gosta de ter um bom número de jogadores no meio do campo. Por isso, tem a ausência de Jaime Arrascaeta, para mim, vai ser fundamental, porque é um jogador que aparece por fora, cria os espaços, depois dá esse aporte na parte ofensiva, muito, joga às vezes muito perto de Henrique Triverio, que é o goleador do time, e essa baixa sensível, baixa, pode fazer a diferença. O que acontece desse meio do campo que eu estou falando? Joga com um sistema de um 4-4-2, esse de Strongest. Muda Eu muito posso. em relação ao rescalvo, Fred? Eu acho que não muda muito, não muda muito. Se eu estou pensando na escalação, vai, o Guilherme Vizcarra é o goleiro titular, tem os quatro atrás, que são Saúl Torres, Gonçalo Castilho e André Funcino, que eu falei que são os dois zagueiros que voltam depois de superar as contusões, e tem na outra banda Carlos Roca, que já jogou no Maracanã, no jogo de ida, o jogador que foi contratado para as competências e os torneios desse ano. Ele estava jogando em um time de Santa Cruz, se não me engano, Blooming, o time dele. Aí no meio do campo tem outros quatro, que tem um jogador que faz a contenção, que é Álvaro Quiroga, um pouquinho mais para frente, Luciano Ursino, que é outro bom volante, foi convocado, eu já tinha falado isso também na anterior conversa, para a seleção boliviana, para os amistosos da seleção boliviana. E do lado de Ursino está Jason Chura, que esse sim, eu gosto de que viaje o técnico, pense já que seja o titular, e depois terá a Michael Ortega, que é o jogador colombiano que também participou do jogo de ida contra o Fluminense. Aí na frente, o que acontece? No pensamento do técnico, poderia ter dois atacantes. Um deles seria Henrique Triverio, um pouco mais por fora da área, jogando um pouco mais fora da área, e Junior Arias, que é o jogador uruguaio.
que esse sim faz um esquema de jogo muito parecido com Germán Cano, esse centroavante que joga mais dentro da área, perto dos dois centrais, e eu acho que poderia ser essa alternativa. Outra alternativa nesse meio de campo é ter 5 jogadores no meio, e só Michael Ortega e Triveri um pouquinho mais adelantados, e aí sim poderia incluir a Gabriel Sotomayor, que é um jogador boliviano que tem boas condições, mas eu me animaria mais à anterior proposta que eu te falei, tendo 2 atacantes, para dar um pouco mais de trabalho a essa zaga do Fluminense, que eu acho que, independente que Felipe Melo não esteja no time, eu acho que não vai jogar, sempre uma zaga que se comporta muito bem, que é fechadinha, joga muito bem entrosado, então eu acho que vai ter essa dificuldade de Strongest para quebrar essa última linha do Fluminense. A imprensa boliviana, pelo que você tem observado aí, trata o Fluminense como favorito nesse jogo? Como é que está o clima entre torcedores e imprensa boliviana? Como é que esse jogo está sendo tratado, Fred? Eu acho que a efervescência da vitória do Bolívar ontem se replica um pouco no jogo do The Strongest da quinta-feira. Tem que ser uma espécie de eco, não? Que reverbere para o jogo da quinta-feira. Um pouco incentive. O Bolívar, tradicional time rival do Strongest, ganhou de um Barcelona do Equador, é líder no seu grupo. O Palmeiras joga hoje e haverá que esperar a gente terá que esperar o resultado contra o Cerro Porteño, mas isso que fez o Bolívar, independente que o gol chegou no último minuto do jogo, tem que sim ser uma ferramenta que possa aproveitar de Strongest para tentar ganhar esse jogo. Porque as comparações nunca foram boas e eu acho que não tem como comparar time por time, porque o Fluminense tem sim, já falei, bons jogadores. Eu acho que o que espera a imprensa boliviana, Victor, é que The Strongest ganhe como o Bolívar ganhou, independente que seja no primeiro tempo, o gol saia no segundo ou último minuto. O importante é ganhar, até porque está mais pressionado o The Strongest no grupo para ganhar os 3 pontos que o Bolívar esteve ontem. Essa é a grande diferença, né? O Bolívar já tinha 6 no grupo, líder de seu grupo, The Strongest perdeu contra Sporting Cristal, e isso prejudicou muito essa campanha na Libertadores. Mas todo mundo reconhece que o Fluminense é um time brasileiro e que tem, claro está, também chances de ganhar esse jogo na cidade de La Paz. Perfeito, Fred. Obrigado aí pela sua atenção mais uma vez, pela sua disponibilidade. E vamos ver o que vai acontecer amanhã no estádio Hernando Siles. Tenho certeza que vai ser um jogo bem movimentado. Acho que de tédio a gente não vai morrer, não, Fred. Obrigado, tá, mais uma vez. Não, espero que não, e que seja um lindo jogo para assistir, para acompanhar. E vamos ver como esse Fluminense consegue se comportar na cidade de La Paz com esse time mixto. É tão difícil falar isso, porque os suplentes às vezes têm muitas vezes maiores condições que alguns titulares, só que o técnico é quem escala, né? Mas vamos torcer para que seja um lindo jogo. Prazer de te rever, Victor. Grande abraço. Valeu, meu amigo. Um abraço.